o contrabaixo. A musiquinha. O dele é um violoncelo, o meu é um contrabaixo. Vocês perceberam, claro, né? Violino, mãe. Sejam muito bem-vindos a mais um Sal Podcast. O áudio de alguém tá ligado. Será? Sim, Alguém? eu ouvi um sejam bem-vindos. Não É tá, mesmo? não. Acho O que é da meu mamãe. aqui não. É, mas Não. quem sabe faz ao vivo, não é? Quem sabe fazer Então- ao vivo? Como é que vocês estão, pessoal? Eu tava com tanta saudade, fazia tempo que eu não falava com vocês. É uma atriz, né? É. Não, gente, Muito mas... boa. Mas fazia tempo mesmo, porque a gente tá gravando hoje depois de... alguns 2 semanas. dias, sem Sim, gravar. 3 semanas. 3? 3 semanas. Eu sinto falta. 3 reais. Eu queria fazer muito sucesso com o Sal Podcast pra gente poder fazer ao vivo toda semana. Eu Ia ser gostaria. maneiro, né? Ia ser muito maneiro. Mas pra Então, gente... A gente Copia precisa... o link aí, né? Copia A o gente link. precisa que você cole com a gente aqui cada vez mais. Mas sabe o que eu tô percebendo? Os nossos episódios... Acho que as pessoas têm dificuldade, talvez, de ver toda semana, né? Ah, sim. E aí os nossos episódios anteriores, eles vêm crescendo paulatinamente e tal. Então, obrigado a você que nos acompanha, nos maratona e que dá sentido a esse nosso trabalho que a gente curte tanto fazer, né? Aproveita e já curte esse episódio. E o da semana passada, manda pra um amigo que não conhece o nosso podcast. E se você não quiser mandar também, simplesmente clica no botão de copiar o link. Porque isso já faz o YouTube ficar tipo, nossa, É o mesmo? vídeo tá sendo compartilhado. Sério? Aham. Só faz sentido. Ajuda muito. Nunca tinha pensado nisso. Ajuda pacas. Tem sua lógica. E deixa seu like aí. E aproveitamos para agradecer aos nossos patrocinadores que você vê aqui. Licença, Maria Clara. Não, mentira, é aqui. Aqui. Você vê aqui, Ué. no cantinho da tela, nossos patrocinadores. Então, muito obrigado a Doc Fácil Despachante, Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Shake Agência, Marcel Lima Planejador Financeiro, Família Thompson e Spinehead. Muito obrigado. Muito obrigada. Vocês ajudam demais a gente Seus aqui. lindos. Que alegria poder contar com o apoio de vocês, com o abnegado apoio de vocês. Temos aqui um novo episódio sugerido pela nossa editora, Maria Clara. Sou editora, olha só. Você viu? É verdade, né? Eu sou. Claro. Sim. Você é. O editor está para o programa, né, ou de internet, ou para o jornal, ou para a revista, ou enfim, né? Para o vídeo. Assim como o diretor está para o teatro, né? É a sua vocação, né? O diretor de teatro nada mais é do que o editor, né? O curador do conteúdo, né? Faz Aquele sentido. vai É que eu amarrando- sempre imagino edição como uma coisa da pós-produção, assim. Quando a coisa já tá pronta, aí você vai lá. Tipo, ajeitando. Então eu vou aproveitar o momento, né, para fazer um acréscimo cultural, né? Quando um fotógrafo, por exemplo, vai lá num casamento, ele faz tipo 1000 fotos. A primeira coisa que a gente chama de edição é escolher que fotos vão ser descartadas. Ah, Então, edição, na verdade, é qualquer apuramento, grosseiramente falando, é qualquer apuramento para uma versão mais final. Então, você tem 1000 fotos. Fala, eu vou editar as fotos. Primeira Aham. coisa você tem 1000, você vai cair para 100 fotos. Sei lá eu. Isso é o que a gente chama de edição. Caramba. Né? Uhum. Aí depois você tem a edição da foto propriamente dita. Que aí você vai, tira Pega, aqui color grade, um ajuste, um foto. Photoshop, etc e tal. Quando a gente faz uma revista, por exemplo, você tem muitas edições, porque aí o jornalista manda o texto, aí o editor edita o texto, ele apura o texto. E aí depois você tem a edição gráfica, que é, né? Então, Sim. é isso. Que legal. É isso. Depois Gostei eu vou das procurar a curiosidades. etimologia da Edição. palavra. Tá aí, uma Da boa. hora. Uma boa. Então, começamos com esse Momento cultural. momento cultural, Uma momento aula. cult, né? Pra falar hoje sobre um assunto que acho que vai contrastar de uma maneira interessante com o nosso discurso aqui no Sal, geralmente, porque nós percebemos que às vezes as pessoas não têm o tônus que precisa pra expressar suas ideias e pra fazer o que elas deveriam fazer, estar nos lugares onde deveríamos estar. Mas hoje a gente vai sair um pouquinho dessa questão da violência necessária em muitos aspectos para falar um pouquinho sobre mansidão. Nós demos o tema pro Rafael para ele colocar na capa do Não, episódio? A gente vai decidir o título depois, Ah, tá porque tava saindo umas ideias muito
esdrúxulas, assim. Tá joia. Maravilhas da Tipo, tecnologia, né? Podemos fazer depois. Olha que beleza. Maravilhoso, né? Mas aí só pra dar um gostinho pra vocês, uma das incríveis ideias que eu dei pro Rafael, obviamente foi de brincadeira, tá, gente? Tipo assim, mansidão, a coragem de calar a boca. Entendeu? Por aí. Aham. Porque eu recuperei aqui uma leitura que eu tinha começado ano passado, Crime e Castigo, que tava bem, assim, não diria maçante, mas densa. E acabei parando de ler ali, mas eu tardei, mas eu voltei. Então, hoje já li umas 14 páginas, não sei o quê, e de repente me inteirei com duas personagens muito interessantes desse livro, que são a mãe e a irmã do protagonista, que tem que lidar com muito desaforo, porque o nosso protagonista é um assassino. Isso não é spoiler, tá? A gente tá na sinopse. Então, Sim. Tá. não venham Não, Dostoiévski. é um clássico brigar também comigo. o livro, né? Não que eu tenha lido, mas mas ele é um clássico, né? Então tem coisa que as pessoas mais ou menos sabem do que se trata, né? Ah, meu Deus, Tipo spoiler do Titanic. Vai afundar. Vai bater no iceberg. É. Então, e aí basicamente elas têm que lidar com muito desaforo desse personagem que é o Raskolnikov, o nosso protagonista. E elas fazem isso de uma forma muito que algumas pessoas poderiam descrever como passiva, como omissa, talvez. Ah. E é desconfortável de você ler esse livro em muitos momentos, porque você fica tipo, nossa, aqui eu já teria perdido as estribeiras, eu já tava xingando esse homem retardado aqui. Por que ele tá fazendo isso? Por que os personagens estão fazendo isso, aquilo? Mas você percebe que tem uma coerência muito grande em algumas ações, e isso constrange a gente. Eu, pelo menos, fazer aqui uma confissão humilhante, eu me senti constrangida lendo ali algumas passagens desse livro, porque eu penso, nossa, eu teria perdido a paciência. Eu não teria tirado um tempo pra premeditar uma reação a algo absurdo, assim, que acontecesse, como aconteceu com elas. E apesar das pessoas, hoje em dia, muitas vezes serem omissas, assim, não se expressarem diante de situações que elas deveriam tomar uma posição, que falta uma coisa assim, elas também falam demais. E com elas eu tô me incluindo, tá? Eu tô falando de todos nós. Sim, como todos nós. uma sociedade, né? Sim. E que a gente fala demais em algumas situações que poderia ficar quieto. Você sabe que isso é tônica. Primeiro, além disso ser a história da minha vida, né? Além de ser a história da minha vida, isso é uma coisa muito frequente nos meus atendimentos, na minha atenção às pessoas com quem eu converso. Conte mais. Eu percebo que não é só uma coincidência, mas é uma coisa sintomática e sintomática no sentido mais profundo da palavra. Sim. Porque, com uma frequência assustadora, as pessoas deixam de fazer o que deveriam e fazem o que não deveriam. Elas se dão importâncias que não têm e deixam de se dar a importância que têm. Como que uma distração proposital. Claro que não é consciente, certo? Mas do tipo, eu me ofendo com uma coisa que um irmão meu fez em casa, ou com a minha mãe, ou com meu pai, certo? Me dando uma importância que eu não tenho, do tipo, porque eu tenho que ser respeitado, tenho que ser, me desprezaram, sabe como é? Então, você não é o centro do mundo, então não é pra você se dar essa importância. Sim. Só que você tem uma parte nesse mundo e não faz aquilo que você deveria para que o ambiente fosse melhor. Você não se dá a importância que tem de ser o sujeito, por exemplo, que pode contribuir para a redenção daquele lugar. Sim. Tá claro o exemplo ou não? Pra mim, acho que ficou. Algo Sim. que entra, talvez até numa questão de hipocrisia, que a pessoa, tipo, Pode nossa, até eu queria ser. muito que alguém fizesse isso. Era isso que faltava pro Brasil ir pra frente. É que eu tô usando isso como uma expressão, né? Mas E aí a pessoa não faz isso. eu me incomodo um pouco de falar de hipocrisia, porque como nós somos todos um poço de incoerências, Sim. né? Então, hipocrisia, o hipócrita, né? Tem a ver, na raiz da palavra, com uma máscara, né? Com você se passar daquilo que você não é. O problema é que se o sujeito não sabe o que é,
ele não consegue se identificar como o que é. Vamos lá. Se eu não tenho clareza de quem eu sou, eu posso inadvertidamente me apresentar como outra coisa. Não é porque eu quis passar uma merda em alguém, entendeu? Sim. Então, no geral, a gente não é hipócrita, a gente só é incoerente mesmo. E é uma coisa que não é tão Sim. maquiada. É diferente de um político que é um ladrão, por exemplo, se passar por um cara honesto. Correto. Ele sabe que ele não é aquilo. Isso é hipocrisia. Em Então a última hipocrisia análise, é pra algo maior, assim. É uma coisa... A hipocrisia, ela haveria de envolver um pouco mais de dolo. Dolo? Certo? Dolo, intenção. Ah, Certo? Enquanto a incoerência, nessa minha percepção, fala mais de uma culpa. sim. Portanto, como você está colocando, né? Assim, às vezes a gente fala o que não deve falar, porque a gente quer pôr pra fora, porque quer tirar o espinho do dedo, que a gente tá muito incomodado com uma coisa e tal, e não fala o que deve falar, não faz o que deve fazer, porque aquilo vai nos custar caro. Uhum. Então a gente reclama, por exemplo, externaliza, põe pra fora aquilo que tá ardendo na gente, porque a gente não consegue guardar pra si, ou seja, eu estou resolvendo o meu conforto, Sim. que é desconfortável eu ficar quieto quando eu tô bronqueado, contrariado, etc e tal. E quando eu tenho que fazer uma coisa de verdade, meter a mão na massa e meter meu peito na frente lá de para-choque, eu não faço por quê? Pela mesma razão, porque vai me dar trabalho, porque vai me expor, que eu vou ter que lidar com desaprovação, etc e tal. Sim. Faz sentido isso ou não? Faz. Pra mim faz sim. Tá. Eu acho que também uma coisa que eu queria falar aqui com vocês, que eu queria ouvir um pouco do que vocês pensam a respeito disso, é como é que uma pessoa deveria se comportar em um ambiente hostil. Eu vejo muitas histórias de pessoas muito boas e de biografias assim que são muito valorosas, e grande parte desse valor, se não a parte mais marcante, assim, se dá porque uma pessoa, tipo, acatou humilhações impostas sobre ela, ou, tipo, ela tomou posse da circunstância na qual a pessoa estava inserida. Mas você tá Sabe? pensando em quem? Em ambiente de trabalho, numa família? Todos. E aí, como é que vocês acham que isso acontece? Como é que acontece também a trajetória de uma pessoa que reclama muito ou não sabe lidar com esse tipo de circunstância e que aprende a fazer isso? Como é que vocês Eu tenho uma tentariam? resposta muito... Pra mim tá muito claro o que eu vou responder, então a mãe pode Não, pode começar. falar, porque gente, a minha natureza, ela é muito mais, eu não diria mansidão, mas eu sou muito mais reflexiva, entendeu? Sim. Sim. Então eu sempre vou refletir e assim, não necessariamente por uma vontade própria, eu vou acabar ali em algo que parece uma mansidão, entendeu? Mesmo sim. não sendo. Então eu fico ali refletindo, pensando nas possibilidades e tal. Então, eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso, entendeu? Por isso que eu te perguntei do ambiente. Porque eu já fico pensando que cada ambiente, ele vai te proporcionar uma reação, entendeu? Então, por exemplo, eu penso assim, que num ambiente de trabalho, você vive ali hostilidades, o que hoje tá na moda do pessoal falar, assédio moral. E eu achei muito interessante que, por exemplo, a Lara, alguém perguntou pra Lara Nesteruc essa semana sobre o que você faria se você passasse por um assédio moral? E ela foi buscar a raiz da palavra. E hoje, se você olhar no dicionário, tem tantas vertentes o assédio, a questão, né, assédio moral, ela tem tantas explicações e nenhuma delas Deixa de ser exatamente o que é. o que é, entendeu? Uhum. Então ela falou assim, gente... Nossa. Bem-vindos ao progressismo, é isso. Pois ela falou assim, gente, sabe, pra vocês hoje é assim, tudo é assédio moral. Algo que vocês não concordam é assédio moral. Então, vamos colocar nessa posição, né, que você falou, uma pessoa que vive humilhações, não sei o que, hostilizada e tal,
no ambiente de trabalho, uma das opções seria a pessoa sair do trabalho. A primeira, né? Não é? Porque se ela se sente humilhada e tal, pra que ela vai se dar o trabalho de mover uma ação, acionar um advogado, Sim. sabe? É um negócio, pô, fora do comum. Se você quer estar longe daquilo, pra que você vai... Esticador. Né? Então, isso pra mim já seria uma resposta. Agora, num ambiente familiar, eu também sairia, eu acho. Porque dependendo do tipo de relação, e aqui eu penso até enquanto uma questão religiosa. A própria igreja nos diz, você pode honrar seu pai e sua mãe, por exemplo, à distância. Né? Hoje a gente tem muita gente desordenada e também tem muita gente que vem com essas conversas de que, como que é, gente? Não sei o que você tá falando. Ai, que o povo fala. narcisista. Narcisista. Tudo é narcisismo hoje em dia. Também é outra coisa. Que Mãe você tem que procurar narcisista, direito não sei o que é. Porque narcisismo, até onde eu sei, é patologia. Sim. Né? Então, precisa ser diagnosticado. Não dá pra você sair falando que, minha mãe meu pai meu irmão não sei o quê. E como Tudo é que um você ismo hoje em conciliaria? dia, né? Todo mundo Oi? agora tá apto a dizer o que é um ismo. É narcisismo, fascismo, ismo. É um monte de coisa ismo. Porque pra gente é um conforto, né? Ter essa ilusão de que a gente consegue catalogar. Mas não é bem assim. Não, então, mas eu ia perguntar pra vocês como é que se conciliaria isso. Ainda. Fica com a resposta aí, eu só quero fechar aqui. Senão acho que a gente vai esquecer. Como é que o quê? Conciliaria essa questão da honra com, tipo, de você respeitar essas pessoas num ambiente familiar, mas ao mesmo tempo sem se sujeitar. Como é que você faz pra não ser agressivo, não ter um comportamento difícil, irreverente? Pra começar, você precisa saber quem você é. É difícil, é uma arte. Porque se você sabe quem você é, as pessoas podem dizer o que quer que seja de você, que você vai saber, bom, isso eu não sou. Então, por exemplo, se alguém disser que eu sou um monstro, certo? Que eu vivo fazendo monstruosidade, eu sei que não é isso. Mas se alguém disser que eu sou um anjo, eu também sei que eu não sou isso. Então, você começa, depois de um tempo, principalmente, né? Idealmente seria assim, você começa a ter referenciais próprios a seu respeito, que não é qualquer coisa externa que você vai dizer, uma crítica ou um elogio, que vai te desestabilizar. Sim. Talvez te sinalize alguma coisa. Você mas não falou te desestabiliza. no episódio passado um negócio muito legal, que quando você percebeu que você era Idiota. Um idiota, que você foi começando a melhorar. Acho que é exatamente isso. Porque você tá ali vivendo num ambiente hostil. Quando você percebe que você é só mais uma pessoa no mundo, sabe? E que você não é o único que vive esse tipo de relação, que, cara, no mundo tem um monte de coisa, às vezes pior do que o que você vive e tal. Sim. Eu acho que aí você consegue alcançar um pouco, sabe, essa leveza, assim, essa mansidão, de repente. Porque aí você fala assim, cara, estamos todos na mesma merda. É o que temos pra hoje, né? Então. Isso ilustra o que eu tava falando, de dar-se uma importância que você não tem e não se dar a que você tem. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho um pai que é um monstro, certo? Um cara que não dá pra conviver. Muita gente tem. Ou um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, sei lá. Não dá pra conviver, porque a pessoa tem sérias dificuldades mesmo de coexistir. Beleza, o que você faz? Você vai se dar a importância de que aquela pessoa tinha que te amar, tinha que te respeitar, tinha que... Não tinha que. Você não tem essa importância toda. Certo? Sim. Ninguém tinha que nada por tua causa. Você não é tão importante assim. Então, você sai desse lugarzinho. Porque se você ficar nele, você não consegue fazer o que você pode fazer. Então, por exemplo, eu tenho um pai, né? Não eu, Fábio, tô exemplificando, né? Eu tenho um pai que é um cara super narcisista, que tudo é sobre ele, que papapá. Então, olha, em sendo tudo sobre ele, nunca será sobre você. Mas não tem que ser mesmo, que você não tem essa importância. Então, qual a importância que você tem? Você é um filho que pode honrar seu pai. E que você deve fazer isso na medida do seu possível. E você não tem a importância de aguentar tudo. Você não é tão bom assim. Você sabe que você vai cair em desgraça estando perto daquela pessoa. Você se afasta para poder continuar rezando por ele, poder continuar amando a ele, certo? Então, a gente falou de amizade no
episódio passado. Você não precisa ser amigo dos seus amigos de infância. Uhum. Certo? Às vezes não vai calhar mais, mas você pode continuar os amando. Claro. Claro que você pode. Então, com pai e com mãe, pode ser assim também. Então, você se coloca no papel de que, se eu for um cara decente e honrar meu pai, talvez eu possa ajudar a fazer a redenção da história dele e de toda a minha família. Sim. Isso é um papel que eu tenho essa importância. Sim. Aham. Eu e qualquer filho, certo? É isso que a gente tem que se colocar no lugar. Mas respondendo a sua pergunta original, certo? Sobre Nem como é lembro que é qual essa era. história de matar no peito, né? Ah, De ser a pessoa que tá ali passando por uma situação e tal e que consegue se posicionar diante daquilo. Aí nós temos que lembrar do arquétipo dos arquétipos, né? Do início de toda a história, né? Do caminho da verdade da vida. Que desfigurado estava lá, o meu crime o esmagou, maltratado resignou-se e não abriu a boca. Também. Isso deve ser uma sinalização de alguma coisa. Eu me lembro da primeira grande injustiça que eu sofri na vida. Eu já fui injustiçado algumas vezes, né? E aí, nossa, Fábio, agora vai reclamar das suas injustiças, vai chorar, né? Eu já chorei muitas vezes por ser injustiçado. E eu, ok, acho que tá tudo bem se você chorar diante de uma injustiça. É que tem coisa que a gente acha que é uma injustiça sem ser. Aham. A gente só não foi insensado, certo? Mas eu, por exemplo, já fui acusado de coisas que eu não fiz, certo? Acho que isso já aconteceu com todo mundo. Eu me lembro quando eu fui síndico de um condomínio, certo? E que eu estava realmente empenhado em fazer o melhor por aquela coletividade e eu fui acusado de uma abominação que nunca aconteceu. E por que eu fui acusado de tal abominação? Porque eu não fiz o que aquelas pessoas gostariam que eu fizesse para tornar a vida delas mais fácil. Nem mais segura, nem melhor, nem mais adequada, certo? uhum. E aquilo foi uma grande oportunidade na minha vida, aquilo mudou a minha história. Verdade. Porque houve um momento que eu cheguei em casa, sua mãe ela já tinha sacado que alguma coisa não estava bem, né? Tinha algo de podre no reino da Dinamarca, né? E aí, quando eu cheguei em casa, eu cheguei meio atônito assim. Ela falou, e aí, como é que foi? Eu falei, foi um negócio muito bizarro. Porque as pessoas estavam todas vindo pra cima de mim e tal, e eu consegui, pela primeira vez na vida, um cara super reativo, eu consegui ficar olhando aquela dança e falar, mano, tem um bagulho muito esquisito acontecendo aqui. Eu sei bem o que aconteceu. E diante daquela acusação eu falava, olha, eu tenho um monte de defeito, mas é que isso aí não aconteceu. Mas ok, certo? Então, como é que vocês querem endereçar a situação? Quando você tem uma coletividade, a maioria, né, decide para onde vai. Porque você tem sócios, não, condomínio é uma sociedade. Vocês estão em maioria, vocês defeitos e tal. Eu, como síndico, eu sou um escravo do desejo da maioria, eu não tenho o que fazer. Então, tá bom, eu vou fazer isso aí, certo? Uhum. Se fosse uma coisa que ferisse os meus princípios, eu simplesmente diria que eu não posso fazer, certo? Como, por exemplo, sei lá, manter as pessoas trabalhando na portaria num regime de semi-escravidão. Isso eu não faria, certo? Não fiz, não faria. Ah, mas olha, a planta tem que ser cortada assim, ou tem que ser cortada assim, eu discordo, mas eu posso fazer isso, tá bom. Uhum. E aí, no primeiro momento, eu me eximo dessa responsabilidade, tá tudo bem. Mas ter sido injustiçado e conseguir matar aquilo no peito foi uma puta oportunidade na minha vida. Uhum. Porque mudou tudo, certo? Uhum. E vou dizer, Primeiro que você entendeu que você aguentava. olha, eu que sempre lutei tanto para ser aprovado, entendi que eu não precisava. Sim. Foi assim uma efeméride na minha vida. Efeméride. Foi um grande acontecimento. E em outras vezes depois isso foi acontecendo também, Sim. né? Eu falei, olha só, e não é a minha natureza é vir um negócio assim, já sobe a área sagrada. Eu falei, não, porque... Não. Certo? E aí eu completo dizendo uma outra coisa que eu acho importante aqui também, né? Dos nossos tempos. A masculinidade, ela vem sendo atacada dia sim e outro também, Aham. né? E uma das formas de você atacar é relativizar, que é o que o progressismo faz. Ele muda as concepções de um termo para que uma coisa já não queira dizer o que ela diz, porque fica tudo muito confuso, ela subverte os valores e subverte as máximas. Então, o que é um homem? Depende. Depende de um monte de coisa. E entre outras coisas, né, se fala de décadas para cá,
da sensibilização do homem. E não é que o cara precisa ser um bronco, não precisa, certo? Mas ele não deve ser tão afetado. Porque senão você não tem exatamente um homem na sua essência mesmo, certo? Por que eu tô querendo dizer isso pra vocês? Por exemplo, um cara tem um problema no trabalho, ou no negócio dele e tal, e ele começa a ficar preocupado com como é que ele vai fazer o provimento da família. Ele deve dividir todas as suas aflições com a sua esposa? Não. É evidente que não. Qualquer um que diz o contrário precisa repensar essa questão. Por quê? Porque o papel do homem é ser exatamente o esteio, a segurança, é o que ele precisa fazer. Certo? Ah, mas então ele vai mentir? Não é disso que nós estamos tratando. Mas não vai falando de coisas desnecessárias para aquele momento. Exatamente. E não é para ele ficar dividindo todas as coisas, as suas agruras, etc e tal. Até porque a chance dele desabar é grande, certo? Não é pro cara fingir que é forte, que homem tem que ser forte o tempo todo. Não é isso que eu estou falando, certo? Um homem terá seus desertos, mas ele precisa matar umas coisas no peito. Ele precisa, em vez de olhar pro lado, ele precisa olhar pro alto, certo? Fala, meu Senhor e meu Deus, eu estou desesperado, eu não sei o que esperar. Preciso que o Senhor me fortaleça. Sim. Certo? E aí ele vai buscar essa força dentro de si, em outros tipos de conforto, por exemplo, com a sua esposa, né? Então, por exemplo, a mulher recebeu o cara amorosamente e preparou o guisado que ele tanto adora, certo? Encontre força nisso. Você não está sozinho, tem uma pessoa que cuida de você, que tem uma vida que divide com você, você tem alguém com quem dividir sua história, certo? Porque se der uma merda gigantesca, que você perdeu o emprego, se a sua empresa falir, etc e tal, em última análise, isso não é tão importante. Sim. A gente vive se desesperando com coisas que não são centrais na nossa vida, mas tem sido porque a gente enfiou essas ideias na cabeça. Certo? Então não é pro cara ficar chorando as pitangas com a mulher dele. Não é que ele não possa nunca falar com ela, que ele não possa tomar uma impressão dela, não é isso. Espero que você consiga me entender. Mas não é pra ele chorar as pitangas, porque senão você vai botar sua mulher muito preocupada com um negócio que não dá. Que ela não tem como resolver, né? Ela não tem como resolver, você vai tensionar sua mulher à toa, você vai colocar sobre ela um peso que ela não tem o que fazer com aquilo. E não é o teu papel, certo? E outra coisa, às vezes até atrapalha, né? Até? Sim. Mas muito. Porque aí vai deixar a mulher angustiada e, enfim. Eu me lembro quando eu perdi um cliente muito importante, certo? Que já se desenhava que aquele contrato ia se encerrar. E aí eu fui muito incompetente de não ter feito um planejamento, de eu não ter preparado aquilo, uma transição, etc e tal. Fui muito incompetente. Mas é que eu não sou esse cara do planejamento, né, e tal. E aí eu lembro que, assim, era uma coisa que a gente falava. Olha, tal cliente, em algum momento a coisa está se desenhando dessa forma, etc e tal. Acho que, né, tá próximo do desenlace. E demorou ainda o desenlace. Mas aí quando aconteceu, eu cheguei em casa e comentei e tal. Aí ela tentou disfarçar, né? O incômodo, a preocupação, etc. Porque era um valor que tinha uma importância significativa no nosso orçamento, né? E sei que essa mulher virou um siri na lata, ia para um lado, ia pro outro, não sei o que e tal e coisa, né? Beleza. E eu às vezes eu preciso de um problema para resolver, porque eu funciono bem sob pressão. Né? Tinha um monte de coisa que eu queria resolver naquela época, fazer e tal. A jornada nasceu nessa época. E eu já queria, já era um desejo do meu coração. Mas eu tava sempre correndo atrás de coisa, tal, papapá. Beleza. Então, vamos lá. Agora é a hora. Certo? Abriu-se o espaço na agenda que eu precisava. Então, lógico que eu tava preocupado. Mas eu falei, não, porque eu no banho é uma coisa muito onda, né? Eu já tava dizendo tudo na cabeça, parará. Quando eu chego na cama pra dormir, a mulher tava parecendo um ovo frito, pra lá, pra cá. Gira de lá, gira de cá e tal e coisa, né? E eu já tava trabalhando já aqui e tal e coisa. Eu já tava em outra página, entendeu? Não sem uma preocupação. Sim. Mas eu já tava lá na frente. É um outro modus operandi, né? É isso aí. Aí eu sei que no escuro, né? Ela tava com a bunda pro meu lado, com a cara pro lado de lá, certo? Eu encostei aqui assim na lateral, sabe? No quadril, na parte que eu alcançava, que é aquele no meio de escuro aqui assim, né? Pus a mão assim e falei, tia, calma, mulher. Já vou resolver tudo.
Vou resolver tudo. Falei pra ela, vou Eu já tenho resolver. um plano. E eu tinha mesmo um plano, eu não tava enganando ela. Eu falei, E não, agora que vem o plot eu twist. eu vou resolver essa parada. Relaxa que eu vou resolver essa parada. Sim. Certo? Ela quietou. Pra ver, né? Então tá bom, ele falou que vai, que ele costuma cumprir a palavra dele e vai fazer. Nem né? lembro disso. Aí qual que é o grande lance? E aí eu pus pra acontecer a jornada. Só que se não fosse ela, não tinha jornada. Uhum. Entendeu? Ela veio, correu junto e tal. Então é isso, você vai dividir um projeto, vai dividir uma dúvida, etc e tal. Mas tem coisa que você tem que matar no peito. E agora, o tempo de hoje tá ensinando o homem que ele tem que ficar chorando no colo da mulher dele. Uhum. Certo? Meu irmão, Mas a aí primeira eu penso- vez que você fizer isso, a primeira, não precisa 3. Na primeira, você vai ter matado uma coisa dentro do coração da alma da tua mulher. E você provavelmente nunca mais vai resolver. Então, não faça essa merda. Vai chorar as pitangas com o teu amigo, entendeu? Com um terapeuta. Com o teu padre, com o teu Com pastor, pai, com o terapeuta, com o consultor, entendeu? Mas não vai desacorçoar sua mulher com uma parada dessa. Não meta essa, meu irmão. Entendeu? Que ela vai começar a fanficar. Enfia isso aí na sua cabeça. Do mesmo jeito que, pô, a Mônica cuida de um zilhão de coisa lá, de um monte de coisa que eu ficaria tonto de tentar começar a entender. Entendeu? Não é pra ela ficar falando comigo de 300 coisas, porque eu não dou conta de 300 contas. 300 coisinhas. Eu não dou conta. Sim. Eu sou homem é meio estúpido, é meio idiota, né? Então, não adianta, vai só botar um problema na minha cabeça, o Ernesto fala muito isso. Vai pôr um problema na minha cabeça que eu preciso resolver. Desnecessário. Né? Entendeu? E às vezes você nem quer resolver, você só tá querendo saber se, putz, sei lá, né? Que pra ela é uma coisa fichinha que ela vai É. conseguir e pra você vai ficar ali uma questão. Do A tipo, ser- Fábio, você me incumbiu lá de te ajudar a escolher um terno, porque você é burro demais pra escolher um Tem terno. uma coisa só sobre isso. É cetim ou é lã? Cara, nem sei se tem um terno de cetim. Você vê como eu sou mesmo um idiota, certo? Amor, o que você comprar tá resolvido. Entendeu? O que você resolver... Aí hoje a Mônica veio falar pra mim sobre um passeio da escola, né? Uhum. Ó, precisamos conversar sobre isso. Eu falei, não precisamos conversar, o que você mandar tá resolvido, mano. Fala pra mim o que é pra eu fazer, entendeu? Eu brinco com a Mônica, falo pra ela, detetive. Você tem que ser pra mim, me fala como se eu fosse um crustáceo, um siri, Ele fala. certo? Ó, detetive, eu queria que você mata o Coronel Mostarda com candelabro na biblioteca. Eu só Detalhes. tenho que cumprir regras, só. Sim. Fala pra mim o que é pra eu fazer, eu faço. Então eu acho que assim, como diz você meio que pra finalizar, né? Essa mansidão, ela é uma arte também, né? Sim. Ela é uma arte, por exemplo, como você está falando aí das personagens do livro. Não sei, né? Teria utilidade se elas não tivessem essa mansidão, né? Não teria. Então. Não teria porquê, né? Externar uma coisa que não vai funcionar, tal qual isso que vocês citaram, né? De ter diálogos que não convém, de coisas que só vão trazer falta de comunicação. Olha que coisa paradoxal, né? Uma falta de comunicação por conta de um diálogo excessivo. Uhum. Eu lembrei até de outra pessoa aqui que fala também, é um relacionamento de casal, mas também é um exemplo bacana pra gente. A Mila Marcilli que fala, não conte para o seu cônjuge sobre um pesadelo que você teve. Então, ela sempre fala isso, porque você coloca na cabeça do outro uma história que nem existe, cara. Então. Né? Porque foi um sonho, um pesadelo. Desculpa, Pra que você então. vai... Eu às vezes conto. Não vou Não. contar mais. Eu Nossa, outro dia mãe, comecei a puxando te contar um, E não parou. sei. Eu parei. Eu Eu comecei a Outro contar um. dia, ontem, anteontem. Aí eu, mas que droga, o pesadelo que eu tive. Meu, foi um negócio assim, chato. E aí eu comecei a contar pra ele e depois lembrei da Mila falando. Eu desconversei e não terminei. Ai, gente, eu acho que eu nem teria esse problema, porque eu tenho sonhos tão aleatórios, tem trilha sonora, aí eu fugi de dinossauro, aí do nada, tipo, tem... Agora, coisa olha, muito aleatória. não confunda. Nós não estamos dizendo que você tem que fingir que não sente dores. Não é pra você mostrar que você é forte. Não é isso. Seja forte. Não é isso. Não. Tem coisa que você precisa pensar só na utilidade. Vai ser útil? Não vai. Tem dores que você vai dividir com alguém. Alguém que pode te ajudar a endereçar. Essa Sim. é a questão. Né?
Então, porque, por exemplo, eu atendo um empresário, meu negócio é esse, eu dou consultoria, eu atendo empresários porque os empresários se sentem muito sozinhos, não tem com quem conversar. Nossa. E não tem com quem conversar porque sempre vai ter aquele cunhado que vai dizer, ah, mas é porque você tem que fazer tal coisa. É um Todo pitaco. mundo tem uma resposta pronta, certo? Eu que sou consultor não faço isso. Fica lá ouvindo. Não faço isso, porque eu sei que o cara, ele é mais especialista no negócio dele do que eu. Uhum. Sério, eu Com não sou tão certeza. esperto. Uhum. Então todo empresário tem uma solidão natural. Todo empresário quer encontrar, os decentes pelo menos, quer encontrar um sentido naquilo que faz, um propósito para o seu trabalho que não seja só ganhar dinheiro. Certo? Certo. E todo empresário tem dificuldade de lidar com gente. Tem seus desafios. Certo? E aí, muitas vezes, esse cara, ele normalmente vai ver dois caminhos, certo? Ou ele tem um psicólogo, que ele vai pro consultório do psicólogo para tratar das questões da empresa, ou ele tem um consultor, certo? Com muita frequência, o psicólogo pode até ser bem vocacionado, mas não entende nada de negócio. Certo? Uhum. Ou o consultor pode ser um cara cheio das métricas e metas, mas ele não entende nada de gente. Aí vem Aí o não dá. híbrido. Exatamente. Exatamente. Né? Então, esse é meu papel. E o meu papel, muito mais do que dar respostas, é ajudar o cara a pensar. Certo? Porque Sim. ele tem as respostas lá na articulação dele. Eu preciso só ajudar ele a trazer para a superfície. A perguntar a coisa certa pra si mesmo. É isso aí. É isso Às aí. vezes falta isso. Então, não é pra você, eu sou valentão, eu resolvo tudo. Não é isso, né? Mas tem coisas para as quais você não tem que... então o filho, porque a nossa relação com os nossos filhos é de absoluta transparência. Então, você vai tratar das dificuldades financeiras com seus filhos, eles vão fazer o quê com essa informação? Quer dizer, putz, a gente não tá conseguindo pagar a sua escola, sabia? Uhum. Aí a criança... Você só avisa pro teu filho, porque você não precisa da aprovação dele para tirar ele da escola. Você só avisa, filhão, você vai mudar de escola. Por quê? Porque eu quis. Porque a gente decidiu. A gente é seu pai, sua mãe, a gente decidiu. Se você decidiu porque não tinha dinheiro e tal coisa, beleza. Mas então eu tenho que esconder para que ele não saiba que eu sou um fracasso. Não, todos nós somos um fracasso em alguma análise, né? Então, não é essa a questão. Imagem, é porque essa informação vai ser irrelevante na cabeça da criança. porque Ou ela não tem como destrutiva. processar. Irrelevante ou destrutiva. Né? Então, é preciso muita coragem para fazer o que precisa ser feito. E é preciso muita coragem para fazer o que precisa ser feito quando o que precisa ser feito é calar. Pois é. Precisa muita coragem, precisa muita força. É muito mais fácil você sair da inércia para entrar em movimento do que você parar um movimento que já está em curso. Com certeza. Certo? É muito Sim. mais fácil. É muito mais fácil você empurrar um caminhão, por difícil que seja, do que segurar um caminhão na descida. Ah, sim. Nossa, é verdade. Certo? Certo. Então, é isso aí. Eu ia até perguntar pra vocês, e só já dando aqui o prelúdio, eu não vou mais perguntar isso porque eu achei que ficou claro. Eu ia perguntar, tipo, já que você tinha citado ali a questão do homem, da masculinidade, como é que a mansidão se manifestaria no comportamento de um homem maduro. Mas eu achei que todos os exemplos que vocês deram já eles citaram. Por exemplo, não entrando numa discussão no trânsito. Sim. É verdade. Você tá com a sua família lá e tal, você vai entrar numa discussão no trânsito? Você vai arrumar uma briga por causa da tua... Você falou da honra, né? Por exemplo, uma coisa é você honrar o seu papel, outra coisa é achar que você tem uma honra. Porque eu tenho que defender minha honra. Não tem honra nada. Então. Toda honra, toda glória, agora e para sempre, é nosso Senhor e Salvador, é nosso Deus. O resto é resto. Honra. Que honra? Não somos merda. Sério. Nós podemos ser uns merda esforçados, diligente, tal. Empenhado mesmo. Sim, mas honra, sério. Teve uma vez que um conhecido, ele fez uma fofoca com o meu nome, por exemplo. E aí, ele acabou sabendo que eu soube. Uhum. E aí, olha, foi só uma brincadeira, não sei o que, papapá. Não quero que você saiba que não afetou de forma nenhuma, sua honra foi colocada em jogo. Falei, meu irmão, vai ficar tudo bem. Eu já falei merda que eu não queria ter falado e tal. Então eu não vou ficar esculhambando você, fica tranquilo. Mas não se preocupa com essa história de honra não, porque a gente dá muita importância pra isso.
Você não tem essa importância toda. Né? Então, a gente saber se colocar nesta posição de, às vezes, assumir uma culpa até que não é nossa. Ah, mas vamos pensar. Deixa eu pensar, não muda nada. Né? Mas é muito difícil. Precisa de Muito. treino, né? É uma arte. É uma arte. É uma arte, né? Suportar em silêncio é uma arte, mas é muito edificante. É muito edificante. Às vezes que a gente consegue, Vale a pena exercitar. vale muitíssimo a pena exercitar. Tinha uma coisa que eu ia falar, mas que eu esqueci. Mas tudo bem. Você ia falar uma outra coisa, né? Era isso mesmo. A sua última questão foi sobre Foi essa a situações... pergunta. Mas aí vou te dar uma ideia, caso você se lembre depois, porque com frequência a gente queria falar sobre mais algum ponto, e aí só lembra assim que a câmera desligou. Aí você fala nos seus stories. Então, Verdade. pessoal, fica atento. Ah, não. Isso aqui vai ser lançado depois, né? É porque a gente tá ao vivo, mas não temos Não, dá pra tantas fazer pessoas agora. um Reels, às vezes. Dá até pra fazer stories e falar, ó, daqui X tempo você vê lá, nós falamos sobre esse assunto. Também dá. E salva, verdade. Tem A dica razão. é boa. Então A fica dica é ligado boa. nas nossas redes sociais, porque provavelmente vai ter algum complemento, assim, né? Uma última coisa que eu acho que vale a pena a gente falar sobre sofrer em silêncio, né? Em vez de sair falando, reagindo e tal, é que muitas vezes a gente fez uma leitura errada da situação também, né? Sim. Você se Acontece. poupa muitos constrangimentos desnecessários. Ou, às vezes, um tipo de coisa que... muito recentemente, o Patrick, que estava nos acompanhando aqui, que é meu afilhado, muito mais jovem do que eu, me ajudou a fazer uma correção de rumo, né? Eu estava lá incomodado com uma situação e tal, e aí numa decisão sobre, faço tal coisa ou não faço, eu falei, não, também vou encurtar o braço, não vou fazer não, porque... Enfim, tinha um contexto lá, né? Ele falou, cara, discordo. Porque às vezes você tá mirando num lado aqui que você acha que você vai resolver a situação de 3 ou 4, e você cria um problema para 400. Entendeu? Meu, faz o que você tem que fazer. Segue o jogo. O maior problema é que com muita frequência a gente se sente muito ofendido com as coisas, desonrado, entendeu? E a gente quer falar, a gente quer se posicionar, a gente quer dizer pro outro, quer ser sincero, entendeu? Cara, às vezes não precisa. Não precisa. Às vezes você quieto comunica um conjunto de possibilidades muito maior para as outras pessoas. Para quem tem um temperamento frio, É mais fácil. é o mais fácil. É mais comum a pessoa não se movimentar, né, ficar prostrada quando tem que fazer uma coisa. Para quem tem um temperamento, a gente precisa... Quente. O inverso é verdadeiro. Aí que precisa lembrar que falar é prata e calar é ouro, né? Uau. Olha só. É isso aí. Boa, bom pra Talvez finalizar. esse seja um bom título. Falar é prata, calar é ouro. Esse é um bom título. Sabe que nos livros, muitas vezes, o nome sai no fim, né? Sim, É. com frequência. Faz E como sentido. falar é prata, calar é ouro é muito sonoro, as pessoas vão achar que a gente está falando de comunicação. E só vão se dar conta, vão ficar esperando falar disso, só vão se dar conta qual é a metáfora quando chegar aqui no fim. Então, Tá decidido, então acho que é bom. Legal. gostei. Né? Muito obrigada, então. Deus abençoe você. Até a Agora a próxima. gente vai calar, então. Tchau. Tchau. E finaliza com uma musiquinha.